Deu. Oi, nós estamos inaugurando hoje mais umas câmeras, então já não sei mais onde olhar nesse início. É o Tutameia com uma sessão especialíssima neste domingo em que o Brasil todo, o mundo todo, ficou esperando, e ainda esperamos, a libertação do presidente Lula. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o nosso convidado especial de hoje, Paulo Pimenta. Paulo Teixeira! Paulo Teixeira, deputado Paulo Teixeira, que com o deputado Paulo Pimenta. Que como o deputado Paulo Pimenta e mais o deputado Vadir Damus. Os três foram os autores do pedido do habeas corpus, que acabou sendo aprovado, né, enfim, pelo juiz desembargador do TRF4, determinando a soltura do presidente Lula. Então, acho que, sem mais delongas, eu vou pedir já para o Paulo começar a nos contar aqui como é que foi, por que vocês decidiram implementar esse habeas corpus, depois de tantos outros que haviam sido negados, né? Enfim, daí a gente vai aos poucos contando toda a história desses 2 últimos dias e desse dia de hoje aí que foi tão emocionante e empolgante para todos nós aqui. Boa noite. Só esquecendo de dizer que o Paulo Teixeira é vice-presidente do PT e mestre em Direito do Estado. É isso? Então, boa noite, Rodolfo Lucena, boa noite, Eleonora Lucena, e boa noite a todos que acompanham esta transmissão pelo Facebook dessa que é uma das grandes novidades da imprensa livre brasileira, que é o Tutameia. Né? Bom, na quarta-feira passada, nós nos reunimos, eu, Paulo Pimenta e Vadir Damus. Nós estávamos ali também com a presença de um advogado criminalista muito bom, chamado Fernando Fernandes. E nós estávamos indignados com aquela combinação que aconteceu no final do mês de junho, que impediu a análise do habeas corpus do presidente Lula pela segunda turma. Eles impediram por uma razão simples, que seria dado o habeas corpus. Ele seria concedida a ordem de habeas corpus e o presidente Lula estaria solto. Mas o que fez o TRF4? O TRF4, que tinha julgado tão rapidamente o presidente Lula, passou a não julgar o recurso para o recurso subir, não conceder a ordem para o recurso subir para o STJ e para o Supremo. E nós estávamos indignados. O presidente Lula ia passar mais um mês na cadeia. O presidente Lula, que teve uma prisão injusta e ilegal, né, passou a ser vítima agora das manobras jurídicas para impedi-lo de ser solto. E ele seria solto. Quando ali ia julgar o habeas corpus dele na segunda turma, a segunda turma concederia o habeas corpus dele. Né? Mas tanto o TRF4 deixou para o último dia para julgar o recurso e, portanto, não concedeu o recurso extraordinário para o Supremo, só o recurso especial para o STJ, e o Fachin, imediatamente, ele arquivou o julgamento do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Pareceu uma manobra combinada, né? Pareceu combinada a manobra, não é? Bom, naquele momento, nós pensamos o seguinte: puxa, o presidente Lula vai ficar mais um mês preso? Mês de julho preso? Não é? Ele que é um homem que tanto fez pelo Brasil, que não cometeu crime, inocente, hoje, com 72 anos de idade, numa solitária, num lugar frio, né? Então nós falamos, vamos impetrar um habeas corpus. Então nós falamos assim, vamos. E o advogado estava ali, se prontificou a redigir o habeas corpus para nós. Assim, isso foi quarta de tarde, eu acho que o advogado teve a quinta e a sexta para trabalhar e protocolou o habeas corpus na sexta-feira. Bom, hoje de manhã, mais ou menos 9 da manhã, 8:30 da manhã,
eu já estava indo para um compromisso, e aí o advogado me falou, olha, acho que a ordem nossa vai ser analisada e fique atento que ela pode ser concedida. Então eu logo voltamos, fiquei na minha casa e acompanhei a manhã inteira a concessão desse habeas corpus, né? E chegou ali pelas 11 da manhã, o habeas corpus foi concedido. 11 horas da manhã o habeas corpus foi concedido. Eu até fiz uma transmissão ao vivo falando da concessão do habeas corpus, mas eu não imaginava a hipótese do descumprimento do habeas corpus que aconteceu depois. O Moro, de férias, em Portugal, nega o cumprimento de uma ordem judicial. E não só nega o cumprimento da ordem judicial, como articula para um outro ator negar também, que foi o Gebran. Mas ambos, Moro e Gebran, estão de férias. Quem é o titular é o desembargador Rogério Favretto, que concedeu a ordem de habeas corpus. E aí, depois da negativa do Moro, ele concedeu de novo, aí veio o Gebran, ele concedeu de novo e manteve a ordem. E nós estamos aguardando o presidente Lula sair da carceragem da Polícia Federal e vir para São Paulo na noite de hoje. Então, depois daqui, eu pretendo ir para São Bernardo do Campo, que eu creio que seja o lugar aonde ele vai se dirigir depois de ganhar a sua liberdade. Mas no dia de hoje foi dada uma demonstração clara que o presidente Lula é um preso político. No dia de hoje está claro para a sociedade brasileira que o Código Penal é um para os brasileiros, é outro para o presidente Lula. O Código de Processo Penal é um para os brasileiros, é outro para o presidente Lula. A Constituição é uma para os brasileiros, é outra para o presidente Lula. E agora, ordem judicial não se cumpre quando se trata do presidente Lula. O descumprimento claro. E eu parabenizo o desembargador Favretto, porque ele não só disse cumpra, mas também se abra um processo disciplinar contra Sérgio Moro, tanto na Corregedoria como no CNJ, porque por menos ele manda prender as pessoas. Ele hoje obstruiu a justiça, descumpriu a ordem judicial, e por muito menos ele anda prendendo um monte de gente. Até tem um manifesto dos juristas circulando nas redes pedindo a prisão dele. Juristas pela Democracia. É isso, pedindo a prisão dele. Sobre isso, ao manter o presidente Lula preso, havendo a ordem de soltura, isso aí, essa situação configura um sequestro político, foi o que disse hoje o deputado Vadir da Musa, já está. É isso. Ele foi sequestrado, ele é um preso político, porque não tem nenhuma lei que ampare o descumprimento de ordem judicial. Só a cabeça de 2 juízes de férias, não é, que militam para perseguir o presidente Lula. Isso também demonstra claramente o comprometimento das instâncias de primeiro e segundo grau. Eles estão comprometidos com essa perseguição. Você usou a palavra militam. Você acha que você vê então uma articulação do judiciário, ou de parte do judiciário, ou de alguns integrantes do judiciário, para atacar, prender o presidente Lula? É uma articulação. Tanto que o Moro de férias, não só ele deixou de declinar dessa decisão e transferi-la para alguém de plantão, como ele negou, como ele articulou com o Gebran e com o procurador federal pedindo uma reconsideração. Então não é mais uma justiça imparcial. Eles têm lado e eles estão perseguindo o presidente Lula. Quer dizer, o caminho para contestar essa decisão do alvará de soltura seria o Ministério Público agir para tentar barrar isso, digamos assim. Não o juiz interferir num processo em que ele não tinha nada a ver com essa decisão. Era isso. É uma coisa totalmente que rasga qualquer norma jurídica em rigor no país. É isso. Nós hoje assistimos 2 juízes rasgando a Constituição brasileira.
Eles rasgaram na frente de todo mundo. Tanto que tem uma manifestação da Carmen Lúcia hoje. Posso ler aqui? Vou ler aqui, só um instante que eu consegui. Aqui, o texto dela aqui. Quer que eu ponha no... Não, precisa pôr aí? Eu ponho aqui, eu vou lendo aqui. A justiça é impessoal, sendo garantida a todos os brasileiros a segurança jurídica, direito de todos. O poder judiciário tem ritos e recursos próprios, que devem ser respeitados. A democracia brasileira é segura e os órgãos judiciários competentes de cada região devem atuar para garantir que a resposta judicial seja oferecida com rapidez e sem quebra da hierarquia, mas com rigor absoluto no cumprimento das normas vigentes. É a nota aí da presidente do Supremo Tribunal Federal, a desembargadora ministra Carmen Lúcia. Essa frase, sem quebra da hierarquia, é o que foi caracterizado aqui. Ele, desembargador Rogério Favretto, exerce a presidência do TRF4. E o juiz singular de primeiro grau teve a pachorra de descumprir a ordem e questionar a competência dele. É impressionante. Uma coisa que... Agora, isso começou lá atrás, né? Eu estava até lembrando, quando ele divulgou os áudios, acho que foi o momento assim, que escancarou o golpe, foi aquela divulgação dos áudios da conversa da presidente com o presidente Lula. Quer dizer, aquilo já foi uma coisa absurda que não teve uma devida punição, né? Teve apenas muito depois uma censura e tal. Quer dizer, ele está agindo também porque há uma certa conivência das instâncias superiores. O pessoal passa a mão na cabeça dele, não é? Foi bem lembrado por ambos que ele já praticou um crime quando ele, juiz de primeiro grau, quebra o sigilo telefônico da presidente da República e ele não foi, naquele tempo, sequer punido. Ele não foi punido sequer. E nós entramos com uma representação contra ele no CNJ. E, coincidentemente, semana passada, o corregedor mandou arquivar a representação contra o Moro. Então não teve nenhum tipo de censura, não teve uma censura pública? Teve assim, ali chamou um pito. Um pito, exatamente. Que o Teori deu nele. Exatamente, o Teori. Mas veja, se você cometer crime e levar pito, então tem muita gente na cadeia que podia sair, passar no judiciário, levar um pito e ir embora para casa. Tá certo? Então aquilo não deu em nada. Não deu em nada, foi arquivado semana passada. Aí eu até fiz um post dizendo o seguinte: bom, se os juízes cometem crimes, ninguém pune, a quem nós devemos recorrer? Ao Papa? Pois é, lá em Curitiba e nas instâncias golpistas e antidemocracia no Brasil, estão sempre encontrando um outro juiz a quem recorrer. Estou falando isso porque a Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, acabou de colocar agora um tweet em que ela pergunta o seguinte: mais golpe? Thompson Flores, que é outro desembargador, que é o presidente do TRF4. Presidente do TRF4. Thompson Flores vai caçar o habeas corpus com a ajuda da Operação Tartaruga da PF? Pergunta ela. Que vergonha para o judiciário brasileiro. Vale tudo para prejudicar Lula e, por consequência, a democracia e o povo brasileiro. Quando nós dizíamos, né, que a Lava Jato era uma combinação do Ministério Público com o Poder Judiciário, com a Polícia Federal de Curitiba, já caracterizou, e com o setor de TRF4, isso ficou claro agora. Porque a Polícia Federal, ela recebeu essa ordem às 11 da manhã. Ora, desde as 11 da manhã, ela deveria ter soltado o presidente Lula. Às 11 da manhã, não soltou. E aí depois o presidente do tribunal, Rogério Favretto, mandou soltar de novo, não soltou. Depois ele deu 1 hora para soltar, não soltou. Então o que eles estão fazendo? O juiz, nesse caso, a PF, ela está fazendo assim, como num jogo de futebol, que o juiz não acaba o jogo enquanto o time que ele torce não fizer o gol. Tá certo? É isso. Essa analogia que a gente tem que fazer aqui. A PF está enrolando até para ver se tem alguém que consiga resolver deixar o presidente Lula lá, porque
eles não querem cumprir a ordem judicial. Isso caracteriza estado de exceção. Isso caracteriza a quebra da ordem constitucional. Ficou claro no dia de hoje, o dia 8 de julho de 2018, apresentou para a sociedade brasileira, sem nenhuma nuvem de dúvida, que nós estamos vivendo abaixo da quebra da ordem constitucional e no estado de exceção. Hoje nós vivemos isso. O presidente Lula, ele é um preso político, ele está sequestrado lá em Curitiba por essas pessoas que rasgaram a Constituição brasileira. Isso está claro. E eu espero que a sociedade brasileira dê uma resposta nas ruas, muito contundente contra esse golpe que nós estamos vivendo, que tem como ponta de lança o Poder Judiciário. Hoje aconteceram várias manifestações ao longo do dia, né? Agora tem um povo reunido em São Bernardo, mas só antes de falar das manifestações, só para reforçar essa questão das articulações que ocorridas aí para descumprir a lei. De novo, citando o deputado Guadi Damus, ele diz que lá, na sede da Polícia Federal, um delegado, o delegado Roberval, ficou em comunicação por telefone com o juiz Sérgio Moro, como que a buscar orientação sobre como agir. Enfim. É uma coisa totalmente fora de qualquer... As instituições perderam a independência. Elas perderam a independência funcional, elas perderam uma quebra de hierarquia, né? E, na minha opinião, essas pessoas, esse delegado tem que ser preso. O juiz Moro tem que ser preso, porque eles estão descumprindo ordem judicial. Eles estão colocando acima da Constituição os interesses de um pequeno grupo de agentes, de servidores públicos que fazem política partidária. Eles estão fazendo política partidária nesse episódio. Assim, nós precisamos botar ordem na casa. E, a meu ver, a ordem na casa agora é afastar esses servidores públicos imediatamente do seu trabalho. Eles têm que ser afastados, têm que responder disciplinarmente e, ao mesmo tempo, o presidente Lula tem que ir para a rua. E o Supremo Tribunal Federal não pode vacilar diante do questionamento que está sendo posto agora por servidores do território, por servidores lá, digamos assim, de início de carreira. Eles estão questionando o Supremo Tribunal Federal agora. Esse Roberval está questionando o delegado-chefe da Polícia Federal, o ministro da Justiça, e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse juiz Moro está questionando também o Supremo Tribunal Federal. E agora o Supremo Tribunal Federal ou coloca ordem na casa ou fica botando metiolate em doença grave. E isso vai piorando a doença e vai matar o paciente. E isso está acontecendo com o Brasil. O Brasil está desmanchando diante dessa bagunça que essas pessoas estão fazendo. Caberia, então, ao Supremo tomar uma atitude... Sim. O que o Supremo deveria fazer? O Supremo, em primeiro lugar, deveria exigir a soltura do presidente Lula. Ele tem que ser solto, hoje. Porque tem um... Segundo lugar, a ministra Carmen Lúcia, que está de plantão, ela tem que encaminhar um processo disciplinar contra esses 3 servidores públicos. O juiz Sérgio Moro, o desembargador Gebran e esse delegado Roberval. Os 3 manifestamente descumpriram ordem judicial, né? E, portanto, eu acho que são essas 2 medidas que têm que ser adotadas agora, sob pena de dar um recado para baixo. Podem bagunçar, que nada vai acontecer com vocês. E cada um faça o que quiser. A anarquia liberou geral. A anarquia liberou geral é exatamente o fim
melancólico da democracia que nós construímos na Constituição de 88. O ministro da Justiça também deveria agir em relação ao o ministro da delegado Justiça deveria pedir o afastamento imediato desse delegado por descumprimento de ordem judicial, por quebra de hierarquia. Ele quebrou a hierarquia. Enfim, se ele quiser militar politicamente, se afaste da Polícia Federal, vai fazê-lo, mas não como outros lá no Paraná já fizeram, e que são ligados a eles. O Francisquini, por exemplo, é deputado federal e é ligado a esses caras. E por isso que eles têm esse respaldo, um respaldo de uma mídia que fica o dia inteiro distorcendo as notícias para tentar explicar essa violência que eles estão praticando, né? E isso tem que dar um paradeiro nesse processo. Você disse então que a democracia a democracia, o Estado de Direito não vigora mais. Nós estamos vendo suspenso. Está vendo um estado de exceção. Estado de exceção. O Estado de Direito está suspenso no Brasil. E o exemplo mais contundente da suspensão do Estado de Direito se deu hoje. Mais pedagógico. O exemplo mais pedagógico da suspensão do Estado de Direito é o que aconteceu hoje na cidade de Curitiba. Por que tanto... Nem todos estão lá. O Moro está em Portugal, Lisboa. Mas ele acha que manda nesse país. A própria questão do processo do presidente Lula nessa vara é muito discutível, né? Para dizer um mínimo, né? A gente entrevistou aqui o professor Bercovitch, que, enfim, escreveu ali como o fato desse julgamento, desse processo estar em Curitiba, nessa vara, é uma distorção total do processo. É uma ilegalidade. É uma ilegalidade. Por quê? Porque um dos princípios do Estado Democrático de Direito é que ninguém pode escolher quem vai julgá-lo. Isso. Nem o réu escolhe o juiz que vai julgá-lo, nem o juiz escolhe o réu. Por isso tem a ideia do juiz natural, da jurisdição, do local dos acontecimentos. A jurisdição para julgar qualquer acusação relacionada a esse apartamento, a jurisdição correta é a de Santos, onde fica o município do Guarujá, vizinho a Santos. Santos tem uma vara federal, esse processo deveria ter sido julgado em Santos. Em segundo lugar, não tem nada que o vincule a Lava Jato, nada que vincule algum fato a Lava Jato. Por essas duas razões, esse processo não poderia estar com Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um homem que tem amigos e inimigos. Entre os seus amigos estão Aécio Neves, entre os seus amigos estão Beto Richa, entre os seus inimigos estão Lula e outros. Então ele escolheu julgar Lula e faz para julgar Lula. Isso com a omissão do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Bom, ao mesmo tempo, em relação à imputação que faz ao presidente Lula, não comprovaram que ele passou uma noite nesse apartamento, não comprovaram que ele tem as chaves do apartamento, não comprovaram que ele tem escritura do apartamento e não comprovaram que ele tenha praticado um ato de ofício. Então, o juiz já não tinha jurisdição, competência para julgá-lo e julgou sem provas, né? Isso caracteriza um estado de exceção. O professor Gilberto Bercovitch, professor de Direito Econômico da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, é uma pessoa que já disse isso aqui, não precisava repetir. Eu só o faço como uma forma de, repetindo, explicar para a pessoa que acompanha o Tutameia, que eventualmente não tenha assistido a fala do professor Bercovitch. Mas esse juiz não é o juiz natural. Isso caracteriza o estado de exceção. A perseguição judicial por juiz incompetente. É mais uma característica do estado de exceção. Então nós estamos... Quem quiser estudar o estado de exceção vai
em Curitiba e vai vendo eles preencherem as lições de como se constrói um estado de exceção. Peguem todos os teóricos e vejam o que eles estão fazendo em Curitiba. É exatamente a descrição de um estado de exceção que estão fazendo em Curitiba. E hoje nós tivemos, digamos, uma aula magna. Uma aula magna do estado de exceção dada por Sérgio Moro, pelo Gebran e pelo Roberval, que é o delegado de polícia. Eles deram uma aula magna do estado de exceção, que vai ficar para a história do país e vai ficar para o lixo da história essa prática judicial que eles estão realizando. Como colocar isso nos eixos? É a pergunta de $1 milhão. Olha, eu acho, assim, é uma pergunta difícil de responder, né? Mas ela tem que ser respondida pelo povo brasileiro. Eu vejo 3 maneiras de colocar no eixo de reações para que conserte o Brasil. Em primeiro lugar, eu espero indignação do Supremo Tribunal Federal. Indignação. Não é inação, ação. Então, que eles reajam e coloquem freios. O Supremo Tribunal Federal é uma corte contra-majoritária, uma corte constitucional, que vela pela Constituição. Eles têm que fazê-lo agora diante de tal agressão à Constituição. Então, hoje o ministro Marco Aurélio se pronunciou, a ministra Carmen Lúcia se pronunciou. Agora, ambos precisam agir para botar freios, senão o Moro se sentirá ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que é assim que ele se sente. Porque ele acha que a aliança dele com a mídia lhe dá poder, e o Supremo tem que dizer que não. Então esse é o primeiro passo para botar o freio, é o Supremo Tribunal Federal. O segundo passo para botar o freio é o povo nas ruas. Povo ir às ruas. Hoje já teve um belo ensaio do povo para as ruas, né? Tem muita gente em São Bernardo do Campo, eu soube que teve gente na Paulista, você me disse que teve gente lá em Porto Alegre, nas ruas. No Rio também? No Rio, na Cinelândia, eu vi gente em Lauro de Freitas, na Bahia. Então o povo ia às ruas. E a terceira forma é fazer um voto de protesto para derrotar o regime de exceção. Foi assim que nós derrotamos a ditadura militar. Foi o voto de protesto em 74, o voto de protesto em 78 e o voto de protesto em 82, que deu fim à ditadura militar. Só que eles tinham armas. Espero que não demore tanto tempo assim. Claro, mas agora é um golpe judicial. Portanto, eles não têm as armas, né? Então, acho que nós temos que derrotar esse golpe nas eleições do dia 7 de outubro. Né? E qual é o impacto dessa polêmica toda, desse rasgar da Constituição na campanha eleitoral e para o presidente Lula? Por que também eles têm tanto receio do Lula livre? Por que Lula faz tanta diferença assim no processo? Antes do deputado Paulo Teixeira responder, queria aproveitar que nós estamos aqui com uma pequena assembleia nos assistindo aqui. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente e convidar você para ampliar, para levar mais longe essas reflexões, essa conversa, essas informações tão importantes no dia como hoje, em que houve tanto diz que me disse, né? Então aqui, se você puder, compartilhe, leve para os seus amigos, compartilhe a entrevista aqui de Tutameia e saiba que isso também vai estar depois no nosso canal de vídeo. Mas voltando aqui à pergunta. Por que o Lula assusta tanto? Evidentemente que a prisão do Lula, a elite brasileira tinha um cálculo, né? Vamos prender o Lula, e com isso ela contou com seus aliados no Poder Judiciário e na mídia, e ao mesmo tempo levá-lo para o esquecimento. Assim nós, digamos assim, vamos governar o Brasil, é o que a elite brasileira pensou. Eles tinham 2 cálculos: prender o Lula, levá-lo para o esquecimento, e o outro cálculo do outro lado era ter um candidato produzido em laboratório que pudesse ganhar as eleições. Eu acho que nenhum nem outro realizaram.
porque eles não conseguiram levar o Lula para o esquecimento, e cada dia mais o Lula lidera as pesquisas, e também não conseguiram construir o candidato deles. Vejam, gente, hoje eu fiquei na televisão, né? Até as coisas ficarem mais claras, né? Todo momento, os analistas lá da terceira turma do Supremo Tribunal Federal, que reside nas Globo News, né, a terceira turma, os analistas falavam no repercussão eleitoral. Eles falavam todo momento da repercussão eleitoral. Eles sabem da repercussão eleitoral que é a saída do Lula. Então, eles já não falavam mais nada, senão, de um lado, da repercussão político-eleitoral, da liberdade do Lula, e segundo, buscavam argumentos para legitimar a desobediência à ordem judicial. Eram esses dois movimentos que eu vi lá na terceira turma, do Supremo Tribunal Federal, na Globo News, que deve agora atravessar a noite, essa terceira turma, eles vão trocando e tal. Então, é esse o fato. Soltar Lula é ganhar a eleição. O povo quer votar no Lula. Se eu chegar ali na esquina, na padaria e falar, olha, nós precisamos substituir o Lula, o povo não veio com essa história para o meu lado, eu quero votar no Lula. Tá certo? Então esse é o medo deles. Eles não querem Lula solto, porque o Lula solto ele revira esse país diante de situações tão duras que a população está vivendo. Desemprego em massa, pobreza e miséria, aumento do gás, aumento dos planos de saúde, isso afeta a classe média profundamente. Os pobres falta remédio nos postos de saúde e nos hospitais. A classe média, o aumento dos planos de saúde, eles criaram agora uma franquia, você tem que pagar parte do procedimento, não é isso? O gás era 30, está 80, né? 40 para 80, não é? Depois tem gente perdendo bolsa do FIES e vendendo patrimônio. O Tutameia tem mostrado para a sociedade brasileira a venda a entrega do petróleo, a entrega das empresas de energia, da Embraer, né? Hoje, antes deles anunciarem, da segunda turma, a terceira turma do Supremo anunciar a liberdade do Lula, eu fiquei assistindo a televisão porque eu sabia do processamento desse nosso pedido de habeas corpus. Então eles falaram a manhã inteira do resgate das 12 crianças na Tailândia. Eu fiz até um post dizendo que alívio, que bom, todo mundo torceu para aqueles meninos, né? E, poxa, aqueles meninos nos encantaram com as cartas, né? Agora nós precisamos resgatar as nossas crianças. Eu vou ali na Praça da Sé, o que tem de criança de 3, 4 anos na rua essa hora, com esse frio. Nós precisamos agora, então, resgatar as nossas crianças da caverna que elas estão metidas pela desintegração social do Brasil. Então o Lula representa o resgate. O Lula é essa imagem de resgate para as pessoas. E por isso que soltá-lo hoje virou uma questão para a elite brasileira de Estado. Né? Soltar digamos assim, frustrar os planos dessa elite financista que bate palma para o Bolsonaro. Né? Pois é, isso aí é uma coisa meio chocante, né, que está acontecendo, que a elite brasileira, digamos, já teve melhores momentos na história brasileira, não sei. Nós temos uma elite que construiu uma industrialização no Brasil, ela seria incapaz, vamos pensar de um Mindlin, Zé Mindlin, vamos pensar de um Severo Gomes, eles seriam incapazes de fazer isso. Antônio Hermílio de Moraes, eles seriam incapazes de entrar numa barra funda como nós estamos, né? Num brejo como essa elite financista. Tem uma elite aí, IUP, né? Com uma formação ruim, sem política, sem projeto, né? Tem um deputado federal muito conhecido, foi ministro, 2 pastas, ministro do Desenvolvimento Social, ministro da Reforma Agrária, que é o Patrus Ananias. Ele diz que nós temos uma elite apátrida.
Ela não tem pátria. A elite francesa tem pátria, eles são franceses. Inglesa é inglesa, americana é americana. Veja o que o presidente da França, o Macron, fez agora. Tinha estaleiros sendo vendidos, ele reverteu. Proibiu. Não é isso? Não. O que os americanos fizeram? Ninguém vai comprar mais firma aqui mais. Americanos, Alemanha, igual. Nós estamos vendendo a joia da coroa, vendemos a Embraer hoje, que é a depositária da transferência de tecnologia, de altíssima tecnologia. Então nós temos uma elite apátrida, uma elite IUP, e ela não... Aquela elite da década de 50, 60, 70, 80 deve estar se revirando no túmulo de vergonha desses IUPs financistas que estão batendo palma para o Bolsonaro e para essa loucura que resolveram fazer do Brasil. Mas eles não têm candidato, como você falou, né? Eles estão com esse... Você estava falando da situação, de um lado, da importância do presidente Lula, e de outro, de que as forças golpistas não conseguiram se unir em torno de um... Não conseguiram ter... Não conseguem ter voto e não conseguem se unir em torno de um nome. Como é que você acha que essas forças conservadoras, golpistas, vão se articular daqui para frente? Então, Eleonora, o candidato delas, o manequim delas, das elites, cabia no Geraldo Alckmin. Só que o Geraldo Alckmin, ele atingiu o volume morto das pesquisas eleitorais. Por que o volume morto? Porque eles bateram palma para aquele golpe que foi dado em abril de 2016. Né? Eles foram às ruas. Eu não me esqueço daquela van que tinha Serra, Aécio, Alckmin, Paulinho da Força, Luizo Nunes, né? Foi escorraçada. Aquela van que chegou lá, foi vaiada lá. Mas ali eles estavam estimulando aqueles que queriam a volta da ditadura militar, que queriam tirar um governo legitimamente eleito. Eles interditaram o governo da Dilma. Eles são grandes responsáveis pelo caos que nós estamos vivendo. E, por último, eles apontavam o dedo para os outros, dizendo que não sei quem praticava corrupção. Ora, o Serra foi pego com uma conta volumosa de recursos em nome do Paulo Preto, que tem uma relação com ele e o Aloysio. O Alckmin, disseram que deram dinheiro para o cunhado dele. Né? A ação do Alckmin foi uma ação que saiu do STJ, veio para São Paulo, mandaram para a Justiça Eleitoral, que ele nomeia os desembargadores da Justiça Eleitoral. E agora pegaram um secretário de Estado dele, desviando dinheiro da Dersa, do Rodoanel. O volume de recursos chega a 600 mil reais. Vejam, gente, por que o Paulo Preto não para uma hora na cadeia? Por quê? Por quê? Porque todos sabem que o Paulo Preto, se delatar, vai delatar o PSDB e os grandes próceres do PSDB. Então, esse time que apontava, e mais o Aécio Neves, que pegaram uma ligação telefônica que diz o seguinte: eu vou mandar aí um sujeito para pegar o dinheiro com você, daqueles que se for delatar a gente manda matar. É uma conversa de bandido, né? Então, todos eles estão metidos nesse processo. Assim, eles não conseguem dar conta dessa tarefa que a elite quer de ter um candidato com esse perfil. E, por último, essa bagunça que eles promoveram, eles incentivaram um discurso tipo Bolsonaro, que parte da elite está nele. Sim. Parte da elite, principalmente essa mais financeira, ela está com o Bolsonaro, está batendo palma. Então, aqueles que são os mais, digamos assim, os magos da elite brasileira, que sempre produziram soluções eleitorais, eles não estão conseguindo mais produzir tais soluções no Brasil. E aí polarizou o Lula com o Bolsonaro. Agora, se do ponto de vista político eles não estão entregando, quer dizer, os golpistas não estão entregando, não estão conseguindo sequer montar um polo, do ponto de vista econômico, parece que isso também é verdade. Quer dizer, o Brasil, o PIBinho, que chamava, hoje é um micro-PIBinho, né? E o que se vê é a economia indo
se esborodando todo, né? Infelizmente eles fizeram isso com o Brasil. Você vê, observe o tanto de loja fechada que nós temos no Brasil, lojas fechadas, ou mesmo gente que tem negócio que não rola dinheiro, não põe dinheiro ali, né? E, portanto, o que eles fizeram com a economia? Veja, um dos caras que queria ser o candidato deles era o Meirelles, né? Foi ser ministro da Fazenda. Ele não consegue ultrapassar 1% de indicação de votos, né? E, ao mesmo tempo, está gastando uma fortuna para conseguir ser visto. E o povo brasileiro não é que não vê ele, é que vê o Meirelles como também corresponsável com o caos que o Brasil está vivendo, em que o Temer é o grande maestro desse caos, né? Assim, eles estão com uma dificuldade enorme de produção de um candidato que tenha grande projeção nacional e que seja o candidato deles. Assim, as apostas que eles fizeram não deram certo, nem de levar o Lula para o esquecimento, tampouco de produzir um candidato em laboratório que pudesse dar conta desse processo aqui. Agora, as pessoas nas pesquisas, uma parcela considerável, na ausência do Lula na cédula, dizem que não sabem quem votar ou não vão votar. Ou alguém chamou isso de apatia. Talvez não seja uma apatia, seja um protesto contra a impossibilidade de votar naquele candidato que as pessoas querem votar. A gente ouviu aqui também o Peter Evans, que é um sociólogo norte-americano, que ele estava dizendo que nessa circunstância em que a população não reconhece um candidato em quem votar, ou não tem no cardápio oferecido alguém que a população confie, isso pode colocar em risco a própria noção de democracia para os brasileiros. Quer dizer, os brasileiros não se enxergarem mais participantes de um processo democrático. A não participação do presidente Lula, de novo, seria um baque para a democracia brasileira? Eu acho que sim. Eu acho que a prisão do presidente Lula, a retirada da candidatura, vai representar uma democracia de araque, uma democracia de aparência, uma democracia esvaziada. E interessante que nós temos uma âncora na sociedade brasileira que está dizendo: eu quero o Lula. Está muito claro isso. Está muito claro, não está assim disfarçado isso, e tampouco é parte de um discurso político, partidário. Não. Faz pesquisa, Lula ganha. Faz pesquisa, Lula ganha. Então, tem uma parcela muito grande da sociedade brasileira que quer votar no Lula e não quer permitir que o Lula seja derrotado pela via judicial. Se quiserem derrotá-lo, tem que ser pela via eleitoral. Arrumar um candidato que possa derrotá-lo. Só que nós temos dezenas de comentários aqui, eu vou ler alguns aqui, todos eles, pelo menos que eu consegui ver aqui, todos eles muito... excelente análise, Paulo Teixeira. Os golpistas travam o Brasil para os brasileiros e abriram para o capital e interesses estrangeiros. Depois queria que você comentasse isso. Depois outro, você terá... Historicamente sempre foi assim, uma elite escravocrata e nunca teve pátria. É o Geraldo Barbosa Leal que comenta isso. Antes foi a Valéria Silvestre, Cristina Lula da Silva, da Olá, enfim. Mas esses dois comentários: os golpistas travam o Brasil para os brasileiros, imagino que ele quer dizer, tiram o Brasil dos brasileiros e abrem para o capital e interesses estrangeiros. É Geraldo, Cristina, Valéria, tem Genise de Almeida, Edson, todos eles fazendo comentários elogiosas. Então, elogiosos. Geraldo, Cristina, Valéria, Edson, obrigado por acompanhar essa transmissão. O fato é que nós temos uma elite de costas para o Brasil, de frente para o mar, como dizia a música do Milton Nascimento. Ela olha para os Estados Unidos, né? Lembrem-se que quando a Dilma sancionou uma lei para
registrar a empregada doméstica, para que a empregada doméstica tivesse uma jornada de trabalho, que eu tivesse dias de folga, férias, e que se você quiser o trabalho da empregada doméstica, para além do trabalho regular, que você tem que pagar horas extras, tudo isso. Eu me lembro que muita gente dizia, então eu vou para Miami. Eu vou para Miami. Como se Miami pudesse fazer isso, pudesse ter empregada lá sem registro, enfim. Então é uma elite que com quase nenhum compromisso com o seu povo, né? E o que ela está fazendo hoje? Ela está permitindo a venda do nosso patrimônio público, né? Vejam, nós já entregamos inúmeras jazidas de petróleo para as empresas petrolíferas americanas e europeias. Nós agora permitimos a venda da Embraer, que é a maior empresa receptora de tecnologia que se transfere através de acordos, principalmente militares. Essa elite permitiu a venda da Embraer para a Boeing, né? Por que nós não escolhemos a Boeing para ser a empresa dos caças? Porque eles não sabem fazer caças? Eles sabem fazer caças. Nós não escolhemos a Embraer porque a Boeing não vai transferir... Nós não escolhemos a Boeing para a produção de caças porque ela não transfere tecnologia, por isso nós escolhemos suecos. Mas o que ela fez? Como ela perdeu a concorrência para ser a empresa que vende os caças, ela comprou a empresa que ia receber a tecnologia, que é a Embraer. Então ela foi na fonte, ela matou na fonte essa possibilidade de ter transferência de tecnologia de última geração, não é isso? Assim, essa elite entrega o país na bacia das almas como nenhuma elite que tenha um projeto nacional faz. Toda elite que tem projeto nacional, ela quer construir uma nação, ela quer construir uma indústria, ela quer incorporar tecnologia, ela tem uma língua, né? Aqui não, é uma elite que não tem nenhuma identidade com esse país. O que é um projeto nacional? Para mim, um projeto nacional é, no mundo globalizado, você disputar a sua economia para que ela tenha uma economia avançada, né, que ela tenha, que ela gere empregos bons, empregos de qualidade, que tenha um certo equilíbrio social, menos desigualdade social, né? E ela tem a força no contexto internacional, tá certo? Ela tem a força. Por que o golpe, os Estados Unidos participaram desse golpe? Porque nós descobrimos petróleo no pré-sal e porque fizemos o BRICS. O BRICS, digamos, virou uma ameaça à hegemonia do G7, o G8. O BRICS representou um equilíbrio. Quando você reúne países como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esses países podem exercer um poder no contexto mundial muito grande para equilibrar o poder mundial. Então, eles vieram por cima do petróleo, vieram por cima da nossa, da influência que nós exercemos aqui na América do Sul e vieram por cima do BRICS. Veja o que está acontecendo agora na América do Sul. Tem um processo judicial contra a Cristina Kirchner, tem um processo judicial contra o Rafael Correa, tem um processo judicial contra o Funes e tem um processo judicial contra o Lula, né? E ao mesmo tempo eles tentam desestabilizar a Venezuela. O que o vice-presidente dos Estados Unidos veio fazer aqui no Brasil recentemente? Ele veio pedir para o Brasil se envolver para derrubar o governo Maduro. Nada menos. Assim, né? De uma maneira muito, digamos assim, ingela, ele veio pedir para o Brasil ajudar a derrubar o governo do Maduro. Então, o Brasil tinha fugido daquela influência norte-americana e construído outras influências. Isso, na minha opinião, caracteriza um projeto nacional, um projeto de nação. E é possível você ter um projeto de nação muito mais arrojado, e eu acho que as elites brasileiras não querem.
Pois é, mas como fazer isso sem participação das elites? É possível ter um projeto? Quer dizer, é possível reconquistar essa elite de alguma maneira? Enfim, como fazer isso reunindo o campo popular e quem mais? Na minha opinião, você tem um segmento da elite que tem projeto nacional. O que você precisa é estimular esse segmento da elite a produzir, né? O que eu acho que tira a característica de uma elite que tenha projeto nacional é a financiarização da economia. Viraram todos rentistas. Então é o cara que fica ali atrás do computador investindo em ação, investindo no mercado financeiro, mas não é um cara que pega o dinheiro dele e vai jambrar, como tem um termo aqui no interior de São Paulo, de trabalhar, né, de produzir emprego, arriscar, investir. É isso que o Brasil precisa, né? Veja, eu tenho minha filha mais nova, ela tem 26 anos, né? E ela estudou no São Luís, e depois ela estudou, fez comunicações, fez relações públicas lá na Unesp, em Bauru. Bom, mas ela tem um grupo de amigos do São Luís, são 6 amigos. Eles montaram uma startup de venda de ingresso, eventos e papapá. Veio a empresa americana e comprou a startup deles assim, pá! Era 6 moleque, você entendeu ou não? Que assim, estavam se pondo nesse mundo de uma maneira, aí vem um e derruba o jogo todo. Eu espero que eles agora vão montar outra empresa. Montam outra empresa e façam uma empresa grande, mas é isso, não é fácil você construir uma empresa nacional, né? Então nós precisamos disso, nós precisamos de empresas que gerem emprego, que distribuam renda, que desenvolvam tecnologia, que se posicionem, né? Para mim, tá claro, a Lava Jato, ela tem como objetivo não combater a corrupção, ela tem como objetivo derrubar algumas empresas brasileiras. Isso. E ela derrubou várias empresas brasileiras e derrubou também na área de construção pesada de infraestrutura, enfraqueceu a Petrobras, e uma outra operação derrubou as empresas de carne. Uma coisa é combater a corrupção. Como é que você combate a corrupção? Como um médico, quando ele vê alguma doença, ele faz um processo para extirpar a doença. Ali eles estão matando o paciente, destruindo as empresas. O caso mais recente aí é a própria Braskem, né, que foi uma grande petroquímica que nesse jogo todo vai ser desnacionalizada também, provavelmente aí nos próximos meses, né? Mas isso dá para reverter? Eu acho que... O que dá para fazer? Eu acho que a reversão profunda é no processo eleitoral. É derrotar o golpe, unir as forças progressistas e reverter esse golpe e as suas consequências e reconstruir um projeto nacional. Eu acho que esse é o caminho. E aí, Leonora, aproveito para falar de você e do Rodolfo, que eu acho que é um front que o Tutameia, na sua figura, e do Rodolfo, estão batalhando, né, da construção de um projeto nacional, dialogando com pessoas de espectros políticos mais amplos. Eu vejo vocês conversando muito com o Bresser Pereira, vi nos eventos que fui empresários nacionais, né, figuras de um âmbito maior que eu acho que podem nos ajudar nessa construção. Ninguém pode dizer que o Luiz Carlos Bresser Pereira é um jeito da esquerda, que é dos partidos de esquerda. Não é. Né? O Luiz Carlos Bresser Pereira é um cara oriundo do velho MDB, depois ele teve no processo do PSDB, fundador do PSDB, depois divergiu pelo caminho que os tucanos tomaram. Né? Então eu acho que a construção que vocês estão fazendo corresponde a uma pergunta que você me fez provocativa, mas que eu vou agora inverter vocês. O que é um projeto nacional e como se constrói, que vocês estão fazendo isso diariamente. Bom,
Vamos falar um pouquinho de Embraer, que você citou rapidamente, que Embraer, semana passada, então foi anunciado essa venda, mas há uma reação, pelo menos da bancada, que eu vi da bancada da oposição, para tentar barrar esse processo. Tem a questão da Golden Share, que o governo, de forma absurda, quer abrir mão da Golden Share da... Eu acho que o governo não pode abrir mão da Golden Share. Na minha opinião, a clareza cristalina na decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que para haver transferência de patrimônio público, alienação de patrimônio público, tem que ter autorização congressual. Portanto, na minha opinião, eles não podem transferir a Golden Share da Embraer sem autorização legislativa. E essa semana que vem, eu já conversei com uma repórter aqui da imprensa de São Paulo, a Mônica Bergamo, que ela mencionou uma decisão lá do TCU autorizando a alienação de Golden Share. Nós vamos ingressar no Supremo. O TCU não teria essa... Não, o TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, consultivo. Né? Então, minhas filhas chamariam assim de Tássia. São uns Tássia, tá se achando, né? Porque... Quer dizer, é um processo que certamente terá contestação. Aliás, se eu não me engano, não tem decisão do TCU. Não, se eu não me engano, é um ministro que se posicionou dessa forma. Por isso eu acho que nós temos que guerrear agora no Supremo Tribunal Federal para impedir essa consolidação. Um ministro do TCU derrubou uma presidenta da República aliada às outras forças porque ele tinha um objetivo. Então foi um órgão consultivo que foi de onde partiu o fogo. E esse fogo agora a gente tem que apagá-lo lá no início. E você vê a possibilidade de bloquear também a questão do pré-sal, que está prevista a nova rodada em novembro? Eu acho que, na minha opinião... Com a questão da cessão onerosa? Eu acho que essa decisão do Supremo, ela indica que tem que haver autorização legislativa. Então, eu acho que são passos imediatos que a gente tem que dar junto ao Supremo Tribunal Federal para impedir a alienação de jazidas de petróleo no pré-sal e para impedir igualmente a venda das ações de Golden Share da Embraer e empresas do setor elétrico. Para o ouvinte que quer saber o que é uma ação Golden Share, é uma ação que você exerce, não é? Poder dentro de uma empresa. Não é isso? Não. A Golden Share é exatamente o fato de que você tem um certo número de ações e tem uma ação especial por onde você exerce poder dentro da empresa. Não é isso? Então é uma ação especialíssima, não é? Ela é uma ação que permite vetos, né? E você não é majoritário, nesse caso, lá na Embraer, mas você tem poder de veto. Eles estão querendo alienar essa ação, vendê-la, né? Nós estamos aí sob o governo do Alibaba, né? Que está levando todo o nosso patrimônio público. Nós temos que impedir. Essas manifestações de rua pela liberdade do Lula tem que ter esse conteúdo hoje. Conteúdo da defesa do patrimônio nacional. Esse conteúdo. Nós temos que defender o patrimônio nacional, as empresas nacionais, nós temos que defender o nosso país contra esse ataque sem fronteiras às suas riquezas. Defender Lula, defender a liberdade de Lula, defender os direitos de Lula participar das eleições é defender o interesse nacional. É sinônimo. Não é isso? E, ao mesmo tempo, fazer um diálogo com as outras forças políticas para a gente ter um diálogo eleitoral. Eu sou muito interessado nesse diálogo e promotor desse diálogo e espero que até dia 15 de agosto nós consigamos
modificar esse desenho político no Brasil para que as forças de esquerda e progressistas saiam juntas. Como assim? Fala um pouquinho mais sobre isso. Olha, interessante. é o seguinte, nós vamos fazer um diálogo, nós estamos num diálogo com o PCdoB e o PSB, tá certo? Não? E por aí nós temos conversado. Né? O Ciro também está falando com essas forças, tem uma disputa também aí rolando. Tem uma disputa rolando, nós vamos falar, mesmo com o Ciro, é que o Ciro, como nós temos o Lula, que é o candidato, e ele é o candidato maior, né? O Ciro não topa uma composição. Então, talvez a gente se encontre no segundo turno. Nós não podemos nos agredir, né? Não podemos nos agredir. Temos que ter uma combinação de jogo aí, mas nos encontrar ali na frente, né? Eu só espero que o Ciro não ceda ao canto da sereia dos democratas. Dito democrata. Não, do partido. Do partido. Do partido. Do DEM. Do DEM. Não dá para chamar os democratas. Esse susto que você tomou, você me alerta. Mas desse DEM, do antigo PFL, vamos chamá-los assim. Arena. Isso. Arena. O PFL, Arena PFL. E o que eu espero que o Ciro não ceda, porque hoje você abre o painel da Folha, exatamente isso, né? Eles estão dizendo da possibilidade de ter um acordo ali. Aí vai dar o que deu com o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique tinha uma trajetória progressista e vendeu a alma pro diabo ali, quando ele fez um acordo com esse mesmo partido, com o PFL. Então eu espero que o Ciro não entre por essa via e que a gente se encontre no segundo turno. E as outras forças? Olha, tem diálogos nossos com o PCdoB muito intensos, PSB, tem diálogos nossos também com outros partidos que estão nos procurando, que são simpáticos ao Lula. Né? Hoje mesmo o Boulos foi um dos caras que foi lá para o Paraná. Ele me ligou hoje de manhã. Quando saiu a notícia, uma das primeiras ligações que eu atendi foi do Boulos, entusiasmadíssimo com essa hipótese do Lula sair. Posso fazer uma pergunta para vocês? Claro. Tem notícia nova? Isso, vamos ver. Então, olha aí, Rodolfo. Obrigado aí que eu estou aqui. A Glaze acabou. Eu estou usando aqui o Twitter da Glaze Hoffmann para ter uma fonte, ter uma bagunça, fonte confiável. Né? Uma bagunça aí na internet, a gente tentar aqui uma fonte confiável. Então ela pergunta, o último foi há 13 minutos, ela pergunta: que bagunça é essa? Contra a decisão judicial se recorre. Não tem orientação de presidente que possa mudar. Que vergonha é essa? Ela está se referindo a um texto que foi publicado no blog, na coluna do Estadão, pela Andresa Matais, em que diz que PF só vai soltar Lula se houver decisão favorável do presidente do TRF4. Até o despacho do desembargador, nada será feito pela PF, apesar de determinação do desembargador Rogério Favretto. É o que diz o texto do blog, e sobre esse texto que... É um sequestro. O Lula está sequestrado. O Lula está sequestrado. Como é que fica? Como é que fica a ordem no país? Não tem ordem. Desordem. Alguma coisa está fora da ordem. É a Polícia Federal lá no Paraná, o juiz Sérgio Moro, o Gebran, porque se o delegado diz que só vai soltar o Lula se tiver a ordem do presidente, o presidente interino hoje já deu a ordem. Então obedeçam a ordem. E aqui no G1 diz que também alguns minutos atrás, a matéria diz que o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Carlos Eduardo Thompson, que nós temos falado dele no início, determinou que o ex-presidente Luiz Inácio da Silva continue preso e que o processo retorne ao relator do processo da Lava Jato na Corte, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto. Posso falar uma coisa? Não? Pode. Eu acho que nós estamos num regime jurídico novo no Brasil, que é o regime jurídico daqueles que estão de férias. Né? Quer dizer, eles estão mandando no Brasil de férias. Eu não conhecia esse regime jurídico. Eu não sabia que alguém de férias podia decidir alguma coisa. Eu sempre soube que o titular
O substituto é quem decide. Eu também nunca soube que o inferior hierárquico mandasse no superior hierárquico. Também é um outro regime jurídico. Eu aprendi hoje que a suprema decisão no Brasil pertence ao juiz Sérgio Moro, que inclusive questionou a competência do Prudente. Impressionante. Então, nós estamos, assim, rasgaram a Constituição e tem um direito novo, lá em Curitiba, um direito de exceção, um regime de exceção de juízes togados, bem pagos, que recebem, no caso desse Moro, auxílio moradia tendo imóvel lá em Curitiba, né, acima do teto, né, e que diz o que quer, e o que ele diz me parece que tem força. Vejam aí, hoje não está sendo até essa hora cumprida a decisão da libertação do presidente Lula. O Moro tem ligação com os Estados Unidos, não é? Como é que você vê? Olha, aqui? O Moro para mim. Você quer ver aqui, não? Eu não tô curioso aí, mas o Moro. Eu fico não, deixa. Aqui, o Moro é um juiz formado nos Estados Unidos. O Moro é um homem com relações com o Departamento de Estado americano. O Moro teve na Câmara, eu estava na sessão, eu perguntei a ele se ele ajudou a dar um golpe no Brasil e ele não respondeu. E aí ele, por 15 vezes, ele no final falou, não respondo perguntas agressivas. Eu falei, não são agressivas, são perguntas que incomodam, mas não são perguntas agressivas. Mas naquela sessão ele falou por 15 vezes que o exemplo dele é a justiça americana. Portanto, ele é um juiz formado nos Estados Unidos, cuja teoria constitucional dele é americana, só que nós temos uma outra Constituição no Brasil e nós temos um poder no Brasil. Ele responde para o Departamento de Estado americano, ele e o Dallagnol. Ambos têm formação lá. Aliás, eu acho que o Departamento de Estado americano está influenciando a formação de vários juízes na América Latina. Porque a perseguição judicial hoje aos presidentes de esquerda pelo Poder Judiciário, por parte do Poder Judiciário, tem sido intensa. E eu acho que é uma política norte-americana. Lá na década de 60 e 70, eram os militares. Hoje são os juízes. Então eles têm uma parte do Judiciário que faz o trabalho sujo por eles. Departamento de Estado norte-americano. Na minha opinião, o Moro é claramente um agente dos Estados Unidos no Brasil. Bom, tem muita coisa para fazer aí quando ganhar o poder, então, inclusive mexer no sistema judiciário. Tem que mexer no poder judiciário, tem que ter, na minha opinião, nós tínhamos que repensar a forma de recrutar juízes. Hoje você recruta juízes jovens, sem nenhuma experiência de trabalho, que nunca trabalharam, que ficaram prestando concurso, tiram a carteira da ordem só para responder à exigência nos concursos, e que quando entram no Estado brasileiro fazem barbaridades, né? As escolas da magistratura ajudam a fazer isso. Então, na minha opinião, modelos mais maduros são aqueles modelos onde você exige uma maior experiência das pessoas de vida. Juízes têm mais experiência de vida, para que eles possam julgar com... Porque julgar é um ato de, digamos assim, de bom senso. E, ao mesmo tempo, nós temos que ter melhores escolas da magistratura, né? Juízes que conheçam o povo brasileiro, que conheçam a dureza que esse povo vive, né? E que possam ser mais precisos no julgamento das pessoas. Vejam o que acontece com o direito penal no Brasil, né? Muitas pessoas são condenadas por tráfico de entorpecente, sendo que elas são primárias, agem sem violência, não têm nenhuma relação com o crime organizado, e a vida depois no cárcere passa a ser uma tragédia, e aí um verdadeiro engajamento dessas pessoas no crime, né?
Portanto, juízes que, inclusive, se negam a cumprir jurisprudência dos tribunais superiores que dizem que nessa condição a pessoa não deveria ser presa, mas elas prendem. Elas prendem. Né? Crimes contra o patrimônio sem significância nenhuma, né? Onde você poderia fazer a justiça restaurativa. Né? Eu acho que a gente tem que mexer na seleção de juízes, temos que ter uma outra formação dos juízes, exigir e estabelecer um mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é um ponto importante. 8 anos de mandato, eu acho. Então, o Bolsonaro falou em aumentar o número de juízes, né? Na verdade, o que ele quer ele sonha em ganhar a eleição, que eu acho improvável e impossível, e ele sonha, então, aumentar a Suprema Corte e ele nomear uma maioria. É isso que ele quer fazer. Como a ditadura fez. Né? Como a ditadura fez. Então, você ter controle da Suprema Corte. Agora, vamos voltar para o Lula aqui. O que você acha que vai acontecer nas próximas horas aí? Olha, o que vocês vão fazer? Na minha opinião, está caracterizando o estado de exceção fortemente. Porque, veja, começou assim. O desembargador Rogério Favretto deu uma ordem para libertar o Lula. O Moro contestou e a Polícia Federal não libertou. Moro contestou sem nenhuma base, ele não poderia interferir nesse processo. Não poderia interferir, ele está fora, está de férias, está fora do país. Está fora do processo também, está fora da alçada dele. Da alçada dele, ele então não só, ele impediu a libertação do presidente Lula. Aí o desembargador Favretto vai lá, dá uma segunda ordem, faça, e ao mesmo tempo manda tomar as providências disciplinares contra o Moro. Aí vem um outro desembargador articulado pelo Moro, de férias, que também dá uma ordem para não cumprir. Aí o que faz o presidente interino do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favretto? Ele manda desconsiderar a ordem do Gebran, pede o processo e dá 1 hora para soltarem o presidente Lula. E não soltam o presidente Lula. A Polícia Federal não solta. Aí, vencidos já 2 atores, vencido o Moro, vencido o Gebran, aí eles chamam um terceiro ator, eles chamam o presidente do Tribunal Regional Federal, que está de férias, substituído pelo Rogério Favretto, que é o Thompson Flores. Aí vem ele e dá uma declaração dizendo que é para manter o presidente Lula preso. E a Polícia Federal, em nenhuma das ordens, ela cumpriu. É um absurdo em cima de absurdo. Né? É isso que eu queria que você comentasse um pouco mais essa coisa da Polícia Federal, porque aconteceram as ordens judiciais, 1, 2, 3 despachos do juiz Favretto, e mesmo assim a Polícia Federal não cumpriu. A senadora Gleisi fala de Operação Tartaruga. Eu acho que o presidente do TRF4 agora deveria emitir uma ordem de prisão para o chefe da Polícia Federal. Ele fazer todos os rituais. Emitir uma ordem de prisão para o delegado. Que não cumpriu a ordem judicial. Que não cumpriu a ordem judicial. Enfim, ele fazer tudo que tem que ser feito para o cumprimento de uma ordem judicial. Né? E nós aqui vamos exigir esse cumprimento. Quer dizer, o descumprimento vai mostrando o seguinte, gente: essa sentença é nula, essa sentença é fake. Se o ministro Luiz Fux, preocupado com as fake news, ele podia olhar essa sentença. É o maior exemplo de uma fake news no Brasil. É a sentença do Sérgio Moro. Muito bem, muito bem.
Bom, acho que cobrimos aí bastante esse ponto. Não sei se você quer fazer uma avaliação Não, eu mais quero, geral. acho que assim, a oportunidade de ter participado aqui já foi riquíssima. Nós estamos há quanto tempo aí, Rodolfo? Nós estamos aqui, eu vou dizer exatamente, a 1h14. 14 minutos. 1h14. Se eu dissesse que agora eu quero fazer uma análise geral, depois de falar 1h14 aqui, faça. não seria adequado. Não, né? pode fazer. Por isso eu quero, então, agradecer muito o convite honroso de participar com vocês. Eu os admiro, né? Os admiro pela contribuição que vocês estão dando para o Brasil, que para mim é muito importante, significativa, decisiva. Quero parabenizar assim o Tutameia, que eu também não sabia do que se tratava, né? E aí eu pedi para vocês me disserem o que era o Tutameia. E vocês disseram que é um livro do João Guimarães Rosa e que quer dizer uma coisa qualquer, não é isso? Não? Isso. É a tradução. Uma merreca. Uma merreca, né? Então, parabenizar o Tutameia e agradecer a todos e todas que acompanharam essa transmissão nessa noite de domingo, que estão torcendo pelo Brasil. Eu terminei, né? Assim termino aqui hoje. Quando o Brasil perdeu da Bélgica, eu disse: eu vou continuar a torcer para o Brasil. E o grande jogo é no dia 7 de outubro. Esse é o jogo que nós queremos mudar o que está acontecendo aí. E nesse jogo tem que ter o Lula na urna, né? E o povo brasileiro vai mudar o jogo, vai fazer, nós não vamos perder esse jogo, né? Então é isso que eu quero dizer aqui para vocês. Vamos jogar outro jogo para derrotar esse golpe e retomar o nosso Estado Democrático de Direito, a nossa democracia plena, com direitos, com um projeto nacional, onde as pessoas tenham futuro, onde as pessoas sejam felizes, onde as pessoas tenham oportunidade de uma boa escola, de um bom tratamento de saúde, segurança pública, não é? Uma democracia onde tenha mulheres. Não tem mulher na nossa democracia. O Congresso Nacional tem 8% de mulheres. Eu estou entrando com a PEC exigindo metade das mulheres. Até pergunto para você, Leonora, eu tinha pensado em 2022 30% de mulheres, 2026 40%, 2050 50% de mulheres. Você acha que é melhor isso ou já colocar em 2022 50% na PEC? Bom, nós somos metade da população brasileira, né? Então, quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. É 50%, então 2022, tá certo. Bom, e agradecer também a você, Rodolfo, você, Eleonora, essa oportunidade muito rica de participar aqui e dizer que nós vamos continuar nas ruas esperando então, uma decisão. Eu estou pensando em ir agora para São Bernardo do Campo. Eu vi lá a concentração em São Bernardo, estou pensando em ir para lá, que é uma maneira de acompanhar lá essa possibilidade do presidente Lula voltar para a nossa convivência nesta noite. Bom, e quem não puder ir para São Bernardo ou quiser continuar acompanhando, mas quiser participar, amanhã de manhã, dia 9 de julho, nesse dia 9 de julho também o dia da luta operária. É isso. E haverá uma concentração, uma manifestação às 10 horas da manhã na rua do Bocolismo. Rua do Bocolismo 81. É uma homenagem ao José Luiz de Arroio, né? Exatamente, uma homenagem ao José Luiz de Arroio, é um lutador aí pela causa da democracia, e uma lembrança de que exatamente da luta operária, porque no dia 9 de julho de 1917 foi assassinado um dos operários que participavam da primeira grande greve aqui em São Paulo, primeira greve geral no Brasil. E foi exatamente nessa região. Então lá vai ser homenageado o Del Arroio e vai ser também colocado lá a ideia é colocar um marco em homenagem ao José Martinez, sapateiro, que foi assassinado pelas forças da repressão em 1917, e lá certamente o pessoal que estava vai ter informações aí sobre o andamento, as manifestações, ou onde buscar
quem quiser participar, se pudesse se somar às lutas aí que estão sendo organizadas. A gente encerra aqui agradecendo a presença do deputado Paulo Teixeira e dizer para você que toda essa nossa conversa, todas essas reflexões, informações, discussões, tudo isso está disponível, vai ficar disponível no nosso canal de vídeo, que você pode ver, rever, discutir com os amigos. Está aqui na tela. O nosso canal de vídeo é o youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia é escrito com letras maiúsculas. Tudo isso, esse nosso trabalho é ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br, e agora a gente vai encerrar mesmo a transmissão com a nosso bordão final aqui. Que é uma poesia, né? É uma poesia. Um contrapoema. Um contrapoema do poeta Augusto de Campos, que nos cedeu muito gentilmente, aí, permitiu que a gente usasse e a gente fazer o nosso bordão final. Já está na tela. É o contrapoema Lula Livre, que é o que todos desejamos.